Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você for ver ou assistir esse vídeo. Nós estamos na nossa manhã com Deus, tivemos um problema, então a gente não pôde fazer ao vivo pelo YouTube, mas a gente vai lançar daqui a pouquinho no YouTube e você vai poder assistir este vídeo da Manhã com Deus, dia 3 de dezembro de 2023, primeiro domingo de dezembro. Algumas igrejas, algumas denominações começam a comemorar o seu período natalino, né, com reflexões natalinas, mas nesta manhã eu quero compartilhar com você os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus mediante a um tempo de adversidade, mediante a um tempo de cativeiro, mediante a um tempo em que você esteja passando por dificuldades e problemas. Talvez você já tenha lido o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 11, é um texto que as pessoas leem, gostam muito de ler, e aí nós temos que entender, só que eu gostaria de ler o 10 também, diz assim, assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que eu lhe fiz, e os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamaram por minha oração, eu os ouvirei, e se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado de vocês, diz o Senhor, acabarei com seu exílio, e o restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais envieis, e os trarei de volta para casa e para a sua terra. O povo estava preso no cativeiro, o povo estava no exílio babilônico, um povo difícil, um povo terrível, um povo muito, mas muito mau. Mas por que Deus permitiu que Israel, povo escolhido dele, fosse levado como escravos para um outro lugar, para um outro reino? Havia uma desobediência moral e espiritual naquele tempo. Havia uma adoração, uma reverência a deuses e não ao nosso Deus. O povo se contaminava, o povo se deixava levar pelas influências pagãs. O adultério, né? Quando se relaciona com o adultério relacionado à adoração de outros deuses. E aí você pode dizer assim, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou que o povo fosse levado como escravo? Deus tinha que ensinar, Deus tinha que exortar, Deus tinha que corrigir o rumo da história. Talvez você já pensou assim, mas poxa, Deus separou este povo e de repente esse povo, e aí você se inclui, se perde, Deus pune. Não, Deus não pune, você procura aquilo. Eu já disse nas outras vezes e vou repetir, vou te dar um exemplo. Você comprou muita coisa no seu cartão de crédito, mas se arrependeu. Se arrependeu de ter comprado. Mas a fatura vai chegar, você tem que pagar essa fatura. Entende? Então, como que nós vamos trabalhar nisso então hoje, nessa manhã? A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta manhã é que Deus tem uma promessa para você, mesmo em tempo de cativeiro. O versículo que nós lemos, o versículo 10, diz assim, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos, depois disso eu virei e cumprirei todas as promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Ou seja, Deus fez uma promessa àquele povo, vocês vão ficar mais 70 anos aí e depois eu vou tirar vocês. Eu não estou aqui em tempos, nem para poder falar sobre tempo, mas dizer o seguinte, a promessa de Deus está no tempo dele e não no nosso. O grande problema é que nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, e não é no nosso tempo, e não será no nosso tempo, e nunca vai ser, nunca será no nosso tempo. Os planos de Deus, as promessas de Deus se cumprem no tempo e nos propósitos dele. Você tem uma promessa.
E essa promessa, no versículo 11 diz, olha, eu tenho uma promessa para você, mas algo de bom, não algo de ruim. Porque dentro da adversidade, dentro do cativeiro, dentro da escravidão que você está vivendo, você só deve pensar as coisas ruins. E Deus fala assim, peraí, ó, eu vou tirar vocês daí, porque eu tenho um plano de fazer bem para vocês. Mesmo que eu permitir que vocês fossem levados cativos, mas eu tenho uma promessa de bem para vocês. Eu quero reestruturar a vida de vocês, eu quero restaurar a vida de vocês, eu quero dar um novo rumo para a vida de vocês. E a promessa de Deus é isso, dar um novo rumo à nossa história, dar um novo sentido à nossa história, dar um novo movimento à nossa história. O problema é que nós não ouvimos a voz de Deus quando Deus fala conosco. E aí nós pagamos por isso. Porque o versículo seguinte vai dizer assim, ó, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Ou seja, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de luta, nesse tempo de cativeiro, aquilo que eu fiz de bem para vocês, eu vou ouvir o clamor de vocês em oração. Mas existe um padrão para Deus. O primeiro padrão é se me buscarem de todo o coração. Deus não é Deus de migalhas, não é Deus de espaços, Deus não é Deus de sobras, Deus é um Deus por inteiro. Ele quer que você e eu busque completamente a Ele, seja totalmente dependente dEle, viva para Ele. O grande problema é que nós não buscamos a Deus por completo. Nós limitamos a nossa busca para Deus. Nós colocamos pontos para Deus. E aí que está o problema. Aquele povo só foi levado cativo, porque no meio do percurso desobedeceu a voz de Deus. Deixou de ouvir a voz de Deus. E começou a ouvir as vozes pagãs, as vozes que não tinha nada a ver. Então nesta manhã eu quero trazer esse momento para você. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem promessas para você, Deus vai fazer você, vai restaurar a sua vida, Deus vai fazer um novo movimento para você. Porém, você precisa se colocar diante do Senhor. O texto que vai aparecer aqui, está aqui, diz assim, ó, vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então, toda vez que você pegar esse texto, você vai entender isso. Deus tem promessas para você. Busque a Deus. Senhor Deus, Pai, alcance pessoas através deste vídeo, alcance corações através desse vídeo, que as pessoas possam entender e esperar no Senhor que o tempo de cativeiro vai acabar. Pai, busca. Deus permite que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e nos ensine a fazer isso. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo domingo.